Salve, 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 queridas amigas, amigos. É com muita alegria que estamos sendo acolhidos por vocês, participando desse primeiro painel espírita na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, situada na querida, bendita Petrópolis, região tão bela, de muitas histórias. É alegria enorme, inclusive participando desse primeiro painel, o Ser Imortal, para trabalhar um tema desafiador, que espero poder ser digno e ter a competência, com muita humildade, de desenvolver o tema junto com vocês. Inicialmente, como foi me pedido pela minha querida amiga, que eu agradeço de coração o convite, a nossa Rose, que nós tivemos a oportunidade de estabelecer uma amizade há muitos anos, quando visitamos o Rio de Janeiro, trabalhando na casa de Jesus Gonçalves, e depois nos tornamos amigos que trocamos experiências, conteúdos doutrinários. Então, Rose, que Deus te abençoe nesse novo desiderato, junto com esses corações amigos aí em Petrópolis. Então, meu nome, para apenas uma apresentação rápida, Carlos Alberto Braga Costa. Os amigos me chamam de Beto, e eu me sinto muito à vontade, é mais simples e mais próximo. Sou daqui de BH, nascido em 1966, setembro. Quando setembro vier, hein? Estão lembrados? Eu tive a honra de escrever duas biografias, com mais umas 3 ou 4 encaminhadas, em torno do nosso médium querido Francisco Cândido Xavier. O livro Chico, Diálogos e Recordações, em parceria com Arnaldo Rocha, o grande amigo do Chico, o ex-marido da Meimei, e nós pudemos trazer muitas passagens da vida de Chico Xavier, pela memória do Arnaldo, que trabalhou com ele muitos anos, sendo inclusive coordenador das suas reuniões em Pedro Leopoldo. E também o livro Chico Xavier, do Calvário à Redenção, também é um livro de memórias, agora reverenciando a família do Chico Xavier, seus pais, seus irmãos, sobrinhos, numa história muito marcante, cheia de emoções, quando trouxemos histórias inéditas da vida do Chico Xavier, com uma contribuição valiosíssima da nossa querida Cidália Xavier, que é sobrinha de Chico, filha de Maria da Conceição Xavier. E através dessa amizade com a Cidália, eu tive então a oportunidade de fazer esses registros, e tenho um legado que está confiado à minha guarda para mais 2 outros livros, com cartas inéditas de Chico Xavier e também psicografias da irmã do Chico que desencarnou. Esta, Maria Xavier, mãe da Cidália. Uma história muito comovente. Então, espero que vocês possam acessar o livro. O Chico Diálogos é da editora O Clarim, de Matão, e Chico Xavier, do Calvário à Redenção, é da editora M, também de São Paulo. Então vocês conseguem facilmente encontrar esses 2 livros distribuídos na internet. Mas sem delongas, nós vamos então, rogando a Deus que nos abençoe, a Jesus que nos inspire, vamos juntos trabalhar então com o tema reconciliação, instrumento para a conquista da serenidade interior. Bom, o tema já propõe um diálogo muito especial. Reconciliar. E, naturalmente, o compromisso doutrinário que temos é trabalhar. É uma escola aqui de Minas Gerais,
eu tive a honra de ser preparado na União Espírita Mineira, federativa de tantas tradições, junto com personas inesquecíveis, Camilo Rodrigues Chaves, Honório Abreu, para citar apenas esses dois presidentes. Inclusive foi lá que eu pude dialogar tanto com Arnaldo Rocha, que era seu conselheiro da casa. E aqui nós temos um compromisso, o espiritismo raiz, bem mineiro, de trabalhar com Jesus e Kardec. Esse é o ponto fundamental. Parece redundância dizer, mas talvez não. Pois quanto mais aprofundamos, por exemplo, no estudo do Espiritismo, mais a doutrina se agiganta e nós ficamos pequenininhos, anões. Sob o ponto de vista moral, sem dúvida. Mas quanto ao saber espírita, que devemos alinhar filosofia e ciência, ou seja, a teoria e a prática, nós vamos percebendo a cada passo nesse sendal espiritista, e hoje caminhando, chegando nas serras de Petrópolis, e não foi à toa que eu coloquei essa foto no painel, porque eu estive aí algumas vezes e vivi momentos muito especiais. Aliás, vale lembrar a catedral, o patrono, Pedro de Alcântara, que é um dos espíritos vinculados à equipe a qual Chico Xavier foi um embaixador, um grande médium da espiritualidade, um médium evangelizado, que se evangelizou, é certo, ele não veio pronto. Diferente disso é idolatria e é desconhecer a obra. Então Chico cresceu nos seus testemunhos, no seu comprometimento. Pois bem, então nós temos, por obrigação doutrinária e consciencial, de abrir o nosso encontro relembrando Jesus e Kardec. Jesus, o guia, o modelador, o professor, o filósofo dos corações, o seu evangelho. E aí, o mestre nos convida para acessarmos uma escola extraordinária, que tem, por certo, muitas salas, muitas propostas, que foram oferecidas para a humanidade e são reunidas pelo beneplácito superior do Cristo. Filosofias, religiões, departamentos da ciência e etc. Em cada momento, estágios, vivências, experiências que são importantíssimas. E graças a Deus nós temos a reencarnação como um instituto sagrado do burilamento da alma. Vejam, que especial. E é interessante, vou dar uma dica, vocês estão vendo no alto o símbolo do nosso canal Gênesis. Lá vocês vão encontrar mais de 2.000 vídeos, estudos de evangelho, estudo de doutrina, entrevistas, painéis, seminários e etc. Gratuitamente. Porque é Jesus e Kardec, espiritismo raiz, sem vaidades, sem interesses outros, a não ser o do compartilhamento da nossa acanhada forma de ver a doutrina. Mas, acima de tudo, sugerindo que os corações que bebam desta fonte possam desenvolver as suas ideias, possam trabalhar a imaginação e, naturalmente, nos estudos, a gente obter elementos que nos favoreçam para o que é mais importante, que é a prática. Então, Kardec, Jesus nos oferece, em doutrina espírita, uma chave que faltava. Estou sendo fiel ao que Kardec disse.
Por exemplo, no livro A Gênesis, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, no seu primeiro capítulo, a humanidade precisava de uma chave para abrir a porta de todas as religiões, de todas as filosofias, do que está guardado num baú como a representar um símbolo que aguarda que o aprendiz se apresente, para que com essa chave a gente possa tirar o véu. Vejam que especial. E para tirar véu, eu naturalmente vou me recordar do último livro da Bíblia, do Novo Testamento, Apocalipse, que a gente estuda há tantos anos aos sábados pelas manhãs. E Apocalipse significa revelar. Não é fim do mundo, tirar o véu. Por que nós viemos hoje para esse painel? Para trabalhar o tema reconciliação. Então, observem que dentro dessa apresentação rápida, nós vamos trazer Jesus, então, que nos oferece a lei do amor. E o amor é uma chama sagrada, é uma força desconhecida, que está dentro de nós. Então, observemos. Eu gostaria de conversar com vocês, primeiro chamando a atenção do porquê Jesus, que é o Rei dos Reis da Terra, não, do mundo espiritual. O campeão do amor, aquele que deu a vida como um grande gigante, um herói, para deixar exemplos. E vale, filosoficamente, separar, diferenciar o que é herói do que é o ídolo. Uma vez que aprendemos a não idolatrar. Porque a idolatria, ela dialoga com a própria egolatria, com o egocentrismo, com o ego, que é um diálogo, então, com egoísmo, orgulho, vaidades, presunção de onipotência, de conhecimento absoluto, imperfeições. Jesus, em toda a sua proposta, que convida o homem a pensar na vida futura, se você não concordar, hashtag não concordo. É legal não concordar. Mas eu estou citando Kardec, por exemplo, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo esse intitulado Meu Reino não é desse mundo. Aí Kardec escreve assim: toda a doutrina do Cristo tem como base a vida futura. E por isso ele diz: meu reino não é desse mundo. Mas então, e esse mundo aqui que estamos curtindo, saboreando, ou pelejando, sofrendo, espiando, como queira? Esse mundo não faz parte do processo? Não, faz parte. Ele está dizendo que a doutrina, a proposta do amor, ela tem como base o futuro. Que futuro é esse? Que nós vamos construir, alcançar a perfeição. Agora eu vou trazer Kardec, no próprio A Gênesis, Milagres e Predições, que comenta, que aprimora, que desenvolve, por exemplo, a questão 1009 do Livro dos Espíritos. Vocês estão lembrados? Esse grupo aqui é firme nos estudos. 1009 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar um texto em que Paulo de Tarso diz assim, e Kardec publica, que o objetivo da humanidade é atingir a perfeição. Estão lembrados? Paulo diz assim: gravitar em torno da unidade divina, eis o objetivo da humanidade. Bom, Kardec falou que unidade divina é a perfeição.
E o Paulo agora vem falar que nós temos que gravitar, que a humanidade precisa. Não pode abrir mão de gravitar em torno dessa unidade, que é a perfeição. Aí Paulo diz assim, para isso é necessário 3 coisas. Justiça, amor e ciência. E 3 coisas são opostas e contrárias. Quais são? Justiça, amor e ciência. Agora ele vai fazer, como a gente diz em Minas, de trás para frente. Justiça, amor e ciência. Ele diz ignorância, o ódio e a injustiça. Bom, justiça. Nós estamos desenvolvendo o senso da justiça na nossa intimidade, não estamos? Desenvolvendo por quê? Porque a justiça divina, o código dela, a base moral, você já ouviu falar em espiritismo que ela está gravada na sua consciência? É verdade. Então, nós desenvolvemos virtudes para fazer acontecer esse código moral. É um germe. Por isso é que a gente vê uma palavra lá no Livro dos Espíritos que muitas vezes a gente nem sabe o significado. A perfectibilidade significa o quê? Que nós somos criados simples e ignorantes. Perfectibilidade significa a possibilidade de perfeição, a luta pelo aprimoramento, as possibilidades. Portanto, a vida nos concede a honra. O católico fala a graça. A graça, para o católico, é algo que vem do alto, pronto. Para o espiritismo, a graça, não é? A graça é uma conquista, é superação, é vencer barreiras, é sublimação. Sublimar, vencer o quê? A imperfeição. Mas o que é imperfeição? A imperfeição é desenvolvida pelo espírito, na fase hominal. Os animais não desenvolvem imperfeições, eles têm limites, é diferente. O que você chama de imperfeição? Não, eu não, a doutrina. Imperfeição, por exemplo, são os vícios adquiridos que fomentam o egoísmo, o orgulho e etc. Lembram daquelas histórias dos 7 pecados capitais, como tem as 7 virtudes? É um diálogo dual, então. Aí nós vamos para os tempos de Sócrates, Platão, a dualidade, o bem e o mal. Então observemos, quais são as forças contrárias? Justiça, amor e ciência são o que precisamos de exercer para chegar na perfeição. O contrário, a ignorância. Eu costumo dizer que é o que mais mata no mundo, a ignorância. Preste atenção. Paulo de Tarso diz assim, quando você não sabe, o que você faz é lei. Você não sabe, então você faz. Virou lei. E se virou lei, significa que nós temos que responder. Nós vamos entender que lei é essa. Quantas coisas que nós fizemos sem saber. Aí lá na frente você descobre. Alguém te diz, um livro, uma informação, um médico. Você, mas eu fiz errado então a vida toda? Eu não sabia. Se você não sabe, tem responsabilidade? Não. Mas existem repercussões pelo que você fez. Então não há responsabilidade moral, mas pode haver consequências. Consequências boas ou não. Aí vai uma dica. Nós estamos evoluindo, certo? Deus nos concede a reencarnação. Questão 132. Objetivo da reencarnação. Deus vos impõe, tá lembrados? A reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Então, a reencarnação é o mesmo que progredir. Eis o objetivo. E aí o que acontece? Você reencarna e vai descobrir então qual é a finalidade, porque você esquece. Aí complicou. Não complicou.
Você esquece o quê? O que você fez antes. As primeiras reencarnações, Kardec ensina, vocês vão encontrar lá no livro Céu e Inferno. Terceira edição, hein? Fiquem atentos. Terceira edição, Céu e Inferno, Kardec explica que as primeiras reencarnações, o espírito não tem responsabilidade. Responsabilidade moral nula. Talvez nas centésimas reencarnações ele começa a assumir responsabilidade perante a lei, porque o senso moral já começa a ficar mais claro pelas experiências vivenciadas. Por isso, o grau de responsabilidade é medido pelo conhecimento. E aí, Jesus nos ensina para não julgar, porque nós não temos a medida correta, porque nós desconhecemos. Não julgueis para não serdes julgados. Você não conhece o outro. E nós vamos descobrindo o que complica mais, que nós não nos conhecemos. Na essência, não. Você está identificando a sua personalidade. Você está entrando num grande movimento de entender e reagir conforme o seu ego. O ego é a parte sombra da nossa intimidade. A parte boa é pura, pessoal. O espírito foi criado simples, não foi? E ignorante. Mas você não vai encontrar em lugar nenhum que o espírito foi criado impuro. Ah, impuro eu acho que é quando ele comeu a maçã lá no paraíso. Ah, é pecado? Não, pessoal, é descoberta. A mente vai sendo despertada de acordo com o grau, o estágio, a possibilidade. Despertar da consciência. Então, o paraíso, lembram? Adão, Eva, a serpente, a árvore, o fruto. São figuras, são imagens que, na verdade, simbolizam todo o movimento íntimo do ser. No plano das descobertas, das vivências. Então, para não perder o embalo, Adão é a razão, Eva, o sentimento. Olha que legal. E o sentimento, quem foi enganado? Foi Adão ou foi Eva? A definir que a razão, o bom senso, tem poucas possibilidades de ser enganado, porque vai desenvolver um senso lógico, a intelectualidade, a tecnologia que vai sendo gerada, aprendendo a lidar com energia, olha aí. Mas o problema está no nosso sentimento. Então, orgulho e egoísmo, na verdade, é um diálogo, é com um sentimento. Ah, e daí a gente vai vivendo em busca do prazer, gerando emoções e criando esse perfil. Nós vamos estabelecendo um campo vibracional que em alguns aspectos é sombra. Sombra, porque o prazer, a paixão exacerbada cria uma dificuldade para que a alma, que é pura, o ser essencial, não confunda a alma encarnada ou desencarnada, não. Eu estou querendo falar do imo, da essência. É um diálogo espírita psicológico. É filosofia, é psicologia, que é ciência, ciência espírita. Olha que beleza, pessoal. Então o espiritismo não está disputando espaço com a ciência do mundo. Por mais que o fanismo quer encaixar o espiritismo numa série de outras por aí, que eu não preciso de listar para não criar polêmicas.
O Espiritismo tem uma ciência própria. Qual que é a ciência do Espiritismo? Kardec deu a dica na Revista Espírita. Estudos psicológicos do Espiritismo. Então nós vamos estudar o espírito. A ciência estuda a matéria. O Espiritismo não estuda Deus, porque nós não temos elemento. Mas Kardec diz para estudarmos a obra. E qual é a obra mais majestosa de Deus? Você. O Espírito. Eu. E essa obra, o objetivo é que ela atinja um nível de perfeição relativa. Não perfeição total, porque senão nós vamos competir com o próprio ser que é perfeito, Deus. Qual é a diferença entre prazer e bem-estar, alegria, felicidade? Felicidade tem a ver com conquistas interiores. A paz é o prêmio do bom combate. Compreenderam bem? E o que nos traz dificuldade? O movimento nos planos do egocentrismo. Por isso é que no Espiritismo aprendemos que o câncer, a chaga que dilacera a alma é o egoísmo. Pois bem, então nós estamos construindo aqui um pensamento com calma, com propriedades doutrinárias. Eu estou usando elementos para que não possa a minha fala parecer que eu acho isso. Porque quem acha acaba não se achando. Nós estamos em busca de entender o fenômeno da vida. Então observem, todos os problemas que enfrentamos no mundo é um diálogo com a ignorância, que favorece para o não cumprimento do código moral que está na sua consciência. O que mais que pode trazer problemas? O ódio. O que é o ódio? O ódio, para alguns tratadistas, é o antagonismo ao amor. Comecei a entender. Então todas as forças egóicas que se manifestam é impeditiva para a manifestação do amor real. E agora eu vou apertar o parafuso a dizer que existe o amor pleno, verdadeiro, existe o pseudo-amor e existe também, vejam aí, o antagonismo do amor, que é o ódio. Carlos Alberto, mas você está falando desse ego. Quando ele brota? Quando ele surge e toma conta? Espera um pouquinho. Vamos fazer um trato. Beba água. Respire fundo. Dá uma ajeitada aí na poltrona. Não durma não, hein? Desculpe, eu gosto de brincar de vez em quando para aliviar. Eu vou abrir um painel aqui reflexivo sobre o ponto de vista do objetivo da reencarnação. Então nós, lá atrás, estávamos dizendo que reencarnamos para desenvolver, para descobrir e cada vez mais aplicar o código moral que nós temos. Como você vai fazer isso? Pelo conhecimento e pela prática da virtude. Lembra no Espiritismo? Fora da caridade, capítulo 15, Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. E até hoje nós estamos tentando entender o que é a caridade. Porque possivelmente a gente ainda não sabe. Você pode até ser campeão de beneficência. Você pode perdoar todo mundo. Porque, conforme o Espiritismo, 886, Livro dos Espíritos, o significado da caridade é benevolência, indulgência e perdão. Estou correto? Pesquisa aí. É o BIP.
benevolência, indulgência, perdão. Você pode ser campeão, pode perdoar todo mundo, pode ser benevolente, pode ser indulgente, mas pode ser que você não esteja realmente compreendendo e vivendo a caridade. Por quê? Porque, na verdade, os espíritos estão nos chamando para um diálogo no mundo, no campo social, dos processos de inter-relação, né? A oportunidade da convivência. E Jesus dizendo, faça o outro que gostaria que o outro te fizesse. Porque nós vamos aprendendo que o outro, na verdade, é um espelho vivo que reflete as nossas reais necessidades. É verdade. O outro diz para nós o que nós precisamos, o que nós podemos, o que nós devemos, o que nós não devemos. Porque existe um adágio popular que afirma que Deus conversa com o homem pelos homens. Certo? Só que nós ignoramos esse processo porque julgamos viver a virtude, aplicar porque eu li um texto, porque eu sou espírita, porque eu sou religioso, porque eu estou num curso de filosofia. Mas, na verdade, a virtude ainda no mundo materialista é pseudo-virtude. Você concorda? Por que é pseudo-virtude? Porque a gente sempre tem depois da virtude, a gente põe uma vírgula e diz assim, mas... Compreendam aí? A virtude nossa sempre está negociando com a imperfeição. Aquele pensamento secular, não é? Vem lá da Roma antiga, que os meios justificam os fins justificam os meios. Como queira ajustar a frase. Você faz o bem, mas tem que ser conforme o quê? A posição egóica. Então isso é importante nós refletirmos. Que existe uma dualidade. São forças que, como um pêndulo, se apresentam como opostas. Uma polaridade à outra. Lá na religião antiga do Egito, vocês vão encontrar nos códigos herméticos essas reflexões. As forças que temos que trabalhar, as faculdades, o ritmo, a polaridade, o gênero, só para dar esse exemplo. Mas podemos ainda falar do livre-arbítrio, causa e efeito. São temas que vieram lá das escolas tebanas. Os sacerdotes, espíritos que vieram de outros mundos, a raça adâmica, conforme ensina Kardec, que vieram contribuir em nome de Jesus para o progresso humano. Então não é novidade. A questão é que nós nos ocidentalizamos. Nós tivemos que percorrer muitas sendas e nos tornamos cada vez mais materialistas com sofisticação tecnológica. Embreamos num território de muito conhecimento, de muito avanço, mas ainda não temos moral suficiente para lidar com as energias que já foram descobertas. Por isso, guerreamos, falseamos. Por isso, corrupção. Por isso, discursos virtuosos para enganar. Mas no fundo, o interesse é no próprio bem-estar. Que se dane o mundo. Então nós reencarnamos para descobrir e desenvolver a finalidade da vida. Para que existir? Então nós vamos desenvolvendo faculdades, a razão, a vontade, a imaginação, e lidando com forças físicas, força da natureza. São leis divinas. Ou não? Gravidade nuclear forte, fraca, a eletricidade, o magnetismo, não são leis divinas? O clima, as estações. Olha que beleza. Nós temos que nos adaptar, superar, aproveitar. Olha que beleza. Mas também existem outras forças, leis divinas,
fisiológicas. O seu espírito tem que lidar com o seu corpo, não é assim? Jovem, mais ou menos, envelheceu. Nós temos que aprender a lidar com essas forças, porque o corpo é um vaso que precisamos. Mas não é só os nossos corpos, existem os corpos dos semelhantes. São leis fisiológicas. Agora, o que nós viemos fazer no primeiro painel espírita da Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis? Dialogar com um ser imortal. O título fala tudo. Não estamos aqui para falar sobre o ter, o obter imortal. Não, não. Ser, expressar, irradiar os potenciais da alma. Então, em Espiritismo, nessa psicologia essencial profunda, o nosso papo, olha que beleza, é aprender a lidar com as forças morais. Recapitulando, leis divinas físicas, fisiológicas, e existe um código de lei moral. Esse é o foco. Carlos Alberto, mas e então? A humanidade, o homem, reencarna para se superar e trabalhar virtudes. E na vida nós somos chamados a vivermos experiências, desafios. Anotem aí se quiser registrar. É um estudo muito legal. Eu enumerei algumas questões aqui para não perder o raciocínio. Toda experiência que são desagradáveis para o ego são consideradas experiências desafios. Porque incomoda. Gera um incômodo emocional. Consigo mesmo, nos relacionamentos. Vejam aí, eu não falei das leis físicas? O clima, a estação, é um desafio ou não para o ego? Ah, essa cidade é muito quente, aqui chove demais. Vejam aí, a economia é um desafio. São experiências que vivemos lendo o noticiário. E o trânsito? Ai, my God, ai, my God. O trânsito, a gente costuma dizer que é aferidor da nossa posição espiritual. E o ego é acionado o tempo todo. Pois bem, e a relação? Né? E a relação com o próximo? É um desafio constante ao ego. Gera impacto, perplexidade. Pessoal, existe uma outra coisa que incomoda o nosso ego. Conhecer a si mesmo. Dá trabalho. Então, vivemos experiências, desafios na inter-relação e na intra-relação. Inter, seres. Intra, vivência interior. Você dialoga com você mesmo? Você medita? Você tem orado para que Deus nos conceda sabedoria? Então nós estamos num processo humano e é extraordinário isso. E podemos fazer das chamadas experiências desafios, experiências aprendizado. Porque não significa que o desafio vai gerar aprendizado. Lembra que eu falei lá atrás das leis morais? Entramos dentro da sala para falar delas agora. E existem, basicamente, 3 formas do ego reagir. Reagir contra a experiência desafio. É o mesmo que lutar, bater, criar sistema, arquitetar, para que o ego vença. Existe uma outra forma de reagir. A fuga. Fugindo, adiando,
isso não é comigo, amanhã, acomodando. E existe um terceiro caminho, que é proagir. Não é ser impactado, é sair de si mesmo, transformando, como eu disse, a experiência desafio em experiência aprendizado. Bom, vamos falar dos dois primeiros movimentos de reação, egóicos, extremistas. Então existe a escolha egóica passiva e a reativa. Estão acompanhando? E existe aquele terceiro caminho, que é a escolha consciente, equilibrada. Bom, então, quando a escolha é egóica, o bater de frente, que vai gerar a briga, a cólera, a irritação, a reclamação, a raiva, o asco. Compreenda? É o ego que está dizendo a que veio, porque ele existe. A reativa também pode ser vitimismo. Vitimismo. Já viram isso por aí? O indivíduo adora contar uma história porque ele sempre é a vítima. Vitimismo. E no vitimismo se superestima potenciais ou se subestima. Nos dois, pode-se gerar, naturalmente, face ao conflito, ansiedade com relação ao futuro, angústia com relação ao passado. Então, tanto a angústia quanto a ansiedade, a depressão, são processos doentios que foram gerados, sustentados por estas manifestações egóicas, sejam, repito, passivas ou reativas. Em todas elas, as consequências não são simples. Pois bem, observem, no reativo, tendemos a jogar para fora, seja no corpo ou no próximo. Experiência passa a ser pesada, cruel, pois não há como mudar o que chega. Olha que legal. Então, a revolta que gera o ódio, por exemplo, os conflitos, é uma manifestação que caracteriza o orgulho que foi atingido. E como não é possível controlar o que está chegando, a manifestação extrapola a própria razão, o bom senso. Agora, imaginem, ao longo dos anos, esta repetição. Quantas doenças podem surgir? Da mesma forma, quando a escolha é passiva, da acomodação, da indiferença, do afastamento, da alienação. Pode parecer virtude justificada, porém é falso. Na verdade, é adiamento do problema. Isso se torna vício e vai acumulando, vai avolumando. O movimento sofisticado e a insatisfação sendo cada vez mais guardada. Até que depois do passivo ter internalizado tanto, com aquela chamada engolir sapo, passar pano, num jogo de faz de conta, vai gerar a saturação, aonde o indivíduo sai de um extremo passivo e vai para o outro jogar fora, reativo. E como se joga fora? Nós vamos jogar fora no corpo, manifestação de doença. No relacionamento, vamos jogar fora no outro,
acusando, encarcerando, violentando. Ambos os estados egóicos, emocionais, geram dor, conflito. Já ouviram, já leram, estudaram Kardec falando sobre expiação? Ah, minha amiga Rose, meus amigos do Francisco de Assis. Quantos espíritas, quantas vezes nós já falamos tanto de expiação, trabalhando lá fora. E nós, talvez, precisamos de rever o conceito de expiação. Porque expiar é tirar de dentro. E a expiação legítima, ela dialoga com o despertar do consciente ou da consciência para todos os mecanismos de manifestação do ego. É lógico, você pode argumentar que a grande maioria das pessoas, dos espíritos inclusive, desconhecem esse esqueminha simples que eu trouxe, que eu estou desenvolvendo com vocês. Então ignoramos. A ignorância não é uma força contrária? Não é um mecanismo que dificulta o gravitar em torno da unidade divina? Eu falei da ignorância, do ódio e da injustiça. Pergunto para vocês, esse esquema bate com o que Paulo nos falou em doutrina espírita? Agora vem o terceiro caminho. E para falar do terceiro caminho, se vocês me permitem, nós temos que citar Jesus. Jesus afirma no capítulo 5 de Mateus, eu estou com alguns textos do Emmanuel aqui separado, mas não vai dar tempo. Mas eu vou citar, vou na fonte. Capítulo 5 de Mateus, versículo 24 a 26. Jesus diz assim: deixai, melhor, vou no 23. Se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar. Reconcilia-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Mas Jesus não se deu por satisfeito. Ele continua no próximo versículo, que é o 26, ou 25. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centil. Ah, agora que ficou bom. Porque apareceu aqui juiz, condenação, cárcere, condenação. Olha que interessante. E quem sabe há 2000 anos nós estamos batendo um papo com esse texto, aprendendo, bebendo nessa fonte, com os olhos voltados para o próximo, o adversário que está lá fora. Pessoal, vamos trazer Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, na lição, para vocês que gostam de anotar, 178, Adversários e Delinquentes. Emmanuel diz assim: Jesus nos solicitou a imediata reconciliação com os adversários, para que a nossa oração se dirija a Deus, escoimada de qualquer sentimento aviltante. Aí ele continua dizendo: não ignoramos que os adversários são os nossos opositores, ou, mais apropriadamente, aqueles que alimentam pontos de vista contrários aos nossos.
E muitos deles, indiscutivelmente, se encontram em condições muito superiores às nossas, em determinados ângulos de serviço e merecimento. Não nos cabe, assim, o direito de espezinhá-los, e sim o dever de respeitá-los e cooperar com eles no trabalho do bem comum, embora não lhes possamos abraçar o quadro integral das opiniões. Aí o Emmanuel vai passando. Aí ele diz assim: Cristo, em verdade, nos afirma: reconcilia-te depressa com teu adversário. Mas no versículo 2 do capítulo 16 do Evangelho de Lucas, não se esqueceu de acrescentar: dá conta da tua mordomia. Olha que interessante. O Emmanuel dá um nó na cabeça do indivíduo. O Emmanuel nos coloca para pensar. Porque já sabemos que para manter uma boa relação, nós temos que conciliar depressa com o teu adversário. Concilia-te depressa, porque não sabemos. Desconhecemos o poder, a dinâmica do tempo. Agora, ele fala, reconcilia com o teu adversário, com o teu irmão. Olha que interessante. Então, vejam bem, eu vou chamar a atenção porque é importante. Com o adversário é para conciliar. Agora, e o irmão? Reconcilia. Adversário é concilia. O irmão é reconcilia. Porque o irmão está mais próximo. Então, nós temos que reconciliar a definir que a dinâmica é repetitiva. Ela é uma oportunidade infinita. Porque o irmão é o do sangue? Não, o irmão do ideal, os afins. E como nós vamos conciliar? Não é através dos ideais, dos propósitos? A dizer, talvez, que precisamos uns dos outros. O que você acha da ideia? Então nós temos que estar juntos. Não necessariamente com aquele sonho que a gente tem que pensar igual, porque ninguém pensa igual. Mas nós temos que favorecer as convergências e deixar pelo caminho as divergências. O adversário, vejam aí, o adversário é o que está de fora. Aquela pessoa que teve uma rusguinha, mas que nunca mais, talvez você nem vai ver, conviveu aqui, mas sabe que tem prazo de validade. Jesus está falando para você ir lá, você reencarnar, porque um dia você teve um entravezinho ali com um cara que vendeu pipoca. Nós estamos no momento em busca da maturidade, de reconhecer quais são realmente as nossas necessidades. E em espiritismo, em filosofia profunda, nós vamos descobrir, vamos citar Sócrates. Conheça-te a ti mesmo. Jesus respalda. Um sábio na antiguidade. Conheça a ti mesmo. Porque quem conhece a si mesmo, conhece os deuses e as estrelas. Adquire sabedoria. E conhecer a si mesmo, não pense que você conheça. Você reconhece o que você faz. Mas o que está dentro, o que ainda não manifestou, você não conhece. Você não sabe, de verdade, o que está dentro de você. Nós temos, muito claro, o ego revelado, mas existe um outro ego que ele está ainda em camadas profundas e que a vida vai nos trazer experiências, desafios, e num determinado momento ele vai se manifestar e você vai identificar essa força interior. Por isso que Deus não impõe o espírito por medida, afirma Paulo. Os espíritos aguardam o nosso despertar para evoluirmos, para nos conscientizarmos e para encontrar mecanismos que favoreçam uma vida mais equilibrada. Aí vem a pergunta, o que fazer diante de todas as circunstâncias?
que nos visitam como experiências desafios? Reflexão. Reflita. Meditação. Esvazia. Ouça. Observe os sinais da vida. Oração. Elevação. Diálogo. Conexão, intuição para a descida dos ideais. Questionamentos para tornar a ação transformadora naquilo que não posso mudar, naquilo que não tenho controle. A experiência, desafio, começa a ser aprendizado. Ou seja, nós temos que entender aquilo que você não domina como uma oportunidade de você se transformar. O clima, a economia, o adversário, o marido, o filho, o pai. Você não tem controle sobre o que brota do coração deles. Mas você pode agir para transformar o seu ego. Fazer com que a personalidade domine esse ego. E permita que as virtudes brotem de uma forma consciente. Aprenda a questionar o que a vida está convidando para agirmos com escolhas internas que não necessariamente atendem lá fora. Escolhas internas a partir das suas crenças, dos seus princípios, que nos preparam para vencer e transformar o desafio em aprendizado. Dica: use a virtude. Comece pela mansidão. Lembram Jesus? Os mansos herdarão a terra? Seja manso. Mansidão, não no sentido de indiferença, de passividade excessiva. A mansidão no contexto da brandura do coração. Exerça a virtude da gratidão. Seja grato a Deus, à vida, às pessoas. Seja grato ao grupo Francisco de Assis que te acolheu. Exerça a bondade, a virtude. Já pensastes que responsabilidade é uma virtude? Não está pronto. Potencial. Exerça a criatividade. Criatividade é virtude. Perdão é virtude. O amor incondicional. Amor condicional é pseudo-amor. Eu amo, mas... Não. O amor não escolhe. O amor não exige. O amor é amor. Perguntem às mamães. Exercite a paciência, tolerância, renúncia, compaixão e etc. Saibamos todos que vamos concorrer para a perfeição. E para tal, ciência e virtude. Virtude, se você trabalhar uma todos os dias, você terá muito o que fazer. Santo Agostinho convida para que no final da noite você avalie. Avalie o quanto você investiu nas suas virtudes. E lembra-te que na relação interpessoal, o outro, há uma dualidade. Lembrem disso. O outro real e o idealizado. Como você vê o semelhante? Aquele que você quer que ele seja? Ou que realmente ele é? Você só vai conseguir ver o que ele faz, não a essência. Então o que ele fizer, se incomodar o ego, significa que o problema não é dele, o problema é seu. Mesmo que a lógica nos indique que não está acontecendo boas escolhas, que quem sabe possamos ajudar. Mas lembra-te que está chegando para você uma experiência desafio através do outro. Do outro idealizado por você. O príncipe encantado pode se transformar, lembram? Num sapo. A princesa pode se transformar numa bruxa. O ser real
o ser idealizado. Ou seja, compreensão. E o trabalho que pacifica o coração. Ah, meus amigos, minhas amigas, o projeto é complexo. Estamos aqui para ressignificar, para procurar acertar, reparando, reconstruindo. O resultado: escolhas conscienciais resolvem os conflitos existenciais para parar de fugir, parar de bater, parar de exigir. Em resolvendo os problemas no dia a dia, em diversas reencarnações, a vida vai sendo qualificada, capacitando o ser para novas e novas experiências. Amor. Leve, suave, feliz. O mundo não muda enquanto não mudarmos. Dessa maneira, eu concluo. A doutrina espírita, como filosofia psicológica, consciente e profunda, oferece recursos terapêuticos para que vivamos sintonizados com o Cristo, que é o terapeuta por excelência, o mestre amigo incondicional. E assim, a conquista da serenidade interior é o mesmo que dizer paz. Paz. A paz seja convosco. A paz do Cristo. Conclui Emmanuel, parafraseando: existe a paz do Cristo e a paz do mundo. A paz do Cristo é transformar experiência desafios em experiências aprendizado. A paz do mundo é da porta larga, é do ego, é o reagir, é o exigir, é o totalitarismo, é a censura, é a pseudo-virtude, é a mentira que nunca tem fim, é o engano, é a tolice, é a mediocridade, é a superficialidade. É isso. O mundo ocidental que quer tudo pronto, rápido. E os homens cada vez mais distantes de si mesmo. Então o Espiritismo, com Jesus e Kardec, diz assim: conheça a ti mesmo e busque o Cristo interior. O Cristo governador, ele já é conhecido, mas não é suficiente quando o ser vai adquirindo maturidade. Não adianta você acreditar nele se você não vivê-lo. Viver como ele ensinou. E aí, amigos, para viver como ele ensinou, nós precisamos deixar que ele modele, através das virtudes, um novo homem, um novo ser, que vai viver uma nova era, a era da regeneração. Repito a frase lida: o mundo não mudará enquanto você não mudar. Percebam bem. Pense diferente. É uma dica carinhosa. Quem pensa diferente, amigos e amigas, faz, sem dúvida alguma, toda a diferença. Abraço a todos os amigos desta casa bendita. E eu confesso para vocês que no início eu iria trabalhar com a oração de Francisco de Assis. Mas eu pedi licença para os espíritos para mudar o roteiro, porque senão eu ia ficar muito emocionado. Manteiga derretida, coisas que mineiro costuma dizer. Porque Francisco de Assis toca o ser com uma sensibilidade que a gente nem sempre consegue conter. Porque ele, numa noite gelada da Idade Média, como estrelas que descem do zimbório, ele veio ao mundo para trazer a cantiga do perdão e nos dizer que é morrendo que renasceremos para a vida eterna.
Um beijo agradecido, um abraço fraterno para todos. Desejo a vocês que esse painel do Ser Imortal possa trazer muitos ensinamentos e também oportunidades terapêuticas, pois estamos aqui numa comunidade de encarnados e desencarnados. E os espíritos, também como nós, sentimos saudades de Jesus. Então encerro a minha participação com aquele compromisso com os cristãos dos primeiros tempos que diziam: Ave Cristo. Os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Ave Cristo. Um grande abraço dos mineiros, das terras dos inconfidentes, que hoje operam com Jesus e por Jesus. Valeu, pessoal. Até o próximo evento, se Deus assim permitir.